A Ofélia pergunta se por acaso o João Miguel está em casa. A Balbina responde que sim. A Ofélia diz que ele talvez esteja discutindo com ela. A Balbina diz que com certeza. Já a Rosa está se lamentando muito que a Viviana está morta e ela manda que ele e o Miguel examine ela bem. O Miguel diz que não adianta mais nada porque ela não está respirando e nem tem pulso. A Rosa diz que talvez eles possam fazer alguma coisa e seria muito bom eles levar ela para um hospital imediatamente. O Miguel, muito abalado, diz que isso é inútil porque o coração dela parou de bater e nada mais pode salvar a Viviana e declara que ela está morta. E os abraços de hoje vai para Raimundo Pedro da Silva, Fátima Rodrigues, Regina Oliveira Souza, Lúcia Tatona, Regina Fátima Fernandes Peixoto, Giba Moraes, Maria Colombo, Manuel Oliveira de Jesus, Angelita Deia, Juvelina Santana, Marli Pereira e Jéssica Nunes. Se de repente seu nome não apareceu aqui agora, fique tranquilo, bem tranquilinho, que no próximo vídeo com certeza ele vai aparecer. E se possível, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias. E não esquece de deixar o seu comentário, ou se preferir, deixa aí o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? E me responde uma coisa aí nos comentários. Você concorda com a morte da Viviana? Ou seria melhor ela apenas ter sido expulsa de casa? Deixe sua opinião aí nos comentários. Tudo começa quando a Viviana pergunta à Balbina se a Branca já voltou. A Balbina diz que ainda não e que acabou de vir do quarto dela e que está tudo do mesmo jeito, mas ela não está lá. A Viviana diz muito obrigado e vai subindo em direção ao quarto da Branca. A Balbina pergunta se ela deseja alguma coisa. A Viviana toca em seu rosto e diz que não, obrigada. E a partir daí começa o desfecho total. Ao entrar no quarto da Branca, ela liga o abajur e começa a vasculhar suas coisas. Ela sacode as coisas da Branca e depois ela vê uma mala vermelha e quando ela tenta levantar, ela vê que é muito pesada e se pergunta se o mistério da orientadora está trancado naquela mala. É aí onde ela decide mexer onde está quieto e não tem noção que a Branca, que já está manifestada na Ivete, já está chegando. Mas ela coloca a mala em cima da cama e tenta abri-la, mas não consegue porque tem um cadeado. Ela sai em busca de alguma coisa para abrir essa mala e ela abre uma caixinha e não tem nada. Só que quando ela abre uma gaveta, ela vasculha e encontra exatamente a chave que abre a mala. Ela fica muito sorridente, mas nem imagina o preço que ela vai pagar ao mexer nas coisas da Ivete. Ela então corre para abrir a mala e consegue. E depois de abrir, ela fica assustada com tantas roupas diferentes e objetos que não tem nada a ver com a Branca. Depois a cena dá uma cortada e vai para a Rosa, que vem descendo a escada, e o Miguel vem chegando e diz que falou para ela que não iria demorar. Então eles se abraçam e o Miguel pergunta se a Branca já voltou. A Rosa diz que não e que acredita que ela deve ter fugido da casa deles. O Miguel diz que tudo bem e diz que vai ficar na biblioteca. A Rosa diz que vai tomar um chá e pergunta se ele quer. O Miguel diz que quer sim e pede para ela pedir por favor a Balbina. A Rosa diz que ele fique tranquilo porque ela leva, porque é para isso que ela é irmã dele. O Miguel sorri e diz que tá bom. A cena volta para a Viviana, que continua vasculhando tudo da Branca. Ela fica totalmente assustada ao ver tantas coisas diferentes e se pergunta o que isso significa. E fala que essas coisas não combinam com a personalidade da sonsa da orientadora da Tininha. Ela então se pergunta mais uma vez o que isso significa. Então ela acha um brinco e fica mais ainda assustada porque lembra que a mulher que estava com o João Miguel usava um igual. Nesse momento, a Branca, manifestada na Ivete, chega e fica só olhando. A Viviana pega um punhal muito afiado e fica observando ele, e a Ivete na sua cola.
A Ivete, por sua vez, decide entrar e flagrar a Viviana mexendo nas coisas dela. E ela entra e a Viviana vê a sombra dela e fica com muito medo. Elas então ficam se encarando e nisso o Miguel está na biblioteca e a Rosa chega e diz que trouxe o seu chá. O Miguel, por sua vez, agradece e a Rosa pergunta o que ele tem porque ele está muito caído desde quando chegou e pergunta para onde ele foi. O Miguel diz que foi terminar umas coisas muito importantes que estava pendente. A Rosa pergunta se foi com outra mulher. O Miguel diz que sim, é com outra mulher e que não quer mais complicações e quer guardar todas as suas energias para a Tininha e principalmente agora se a professora não voltar mais. E também tem o seu novo filho e a Viviana. Então ele acha melhor deixar como está. A cena volta para a Viviana e a Ivete e a Viviana, sem saber da dupla personalidade da Branca, pergunta por que ela está vestida daquela forma. A Branca, manifestada na Ivete, responde que isso não é da conta dela e nesse momento a Viviana se toca que ela é a amante do marido dela. A Ivete pergunta o que a madame faz ali no quarto dela. A Viviana responde que já imaginava que tinha um mistério muito grande em tudo isso, entre a sonsa da senhorita Branca e a amante do João Miguel, e diz que agora ela está entendendo tudo. A Ivete pergunta por que ela revirou as coisas dela. A Viviana responde que era para descobrir tudo e conseguiu descobrir que a senhorita Branca e a francesa são a mesma pessoa. A Ivete dá uma tremenda de uma gargalhada e diz que não adianta nada e chama ela de maldita e de intrometida. A Ivete se aproxima e a Viviana aponta o punhal e diz para ela não se aproximar mais, porque senão ela vai se arrepender. A Ivete diz que não tem medo até mesmo porque ela não é valente o suficiente e nem capaz de usar esse punhal. A Viviana diz que se ela chegar perto dela, ela verá se ela é capaz ou não. Então a Ivete dá um bote e inicia uma briga muito grande e uma gritaria só. A Ivete consegue tirar o punhal da Viviana e espeta ele na mesma. E nesses gritos o Miguel e a Rosa conseguem escutar tudo. O Miguel pergunta a Rosa se ela escutou isso. A Rosa fala que sim. O Miguel diz que é da Viviana e corre para ver o que está acontecendo. Só que agora já era, a Ivete acertou bem no coração da Viviana e agora ela já está quase morrendo. E enquanto isso, a Ivete só sorri e dá uns rugidos diabólicos. O Miguel nesse momento chega e bate na porta e chama por elas. A Ivete guarda o seu punhal embaixo do vestido, mas o Miguel consegue entrar e se surpreende ao ver que é a Ivete e pergunta o que ela está fazendo ali. E depois a Rosa se depara com a Viviana jogada no chão e avisa o Miguel, que corre para ver o que aconteceu. Ele grita por ela e a Rosa também, mas já era, a Viviana foi para a cidade de pé junto e o Miguel diz que ela está morta e encara a Ivete. Nesse momento a Balbina está lá embaixo se lamentando e a Ofélia chega e pergunta o que está acontecendo. A Balbina diz que não sabe, ela só acabou de ouvir uns gritos lá em cima e eram uns gritos que pareciam muito com a da senhora Viviana. A Ofélia pergunta se por acaso o João Miguel está em casa. A Balbina responde que sim. A Ofélia diz que ele talvez esteja discutindo com ela. A Balbina diz que com certeza. Já a Rosa está se lamentando muito que a Viviana está morta e ela manda que ele e o Miguel examine ela bem. O Miguel diz que não adianta mais nada porque ela não está respirando e nem tem pulso. A Rosa diz que talvez eles possam fazer alguma coisa e seria muito bom eles levar ela para um hospital imediatamente. O Miguel, muito abalado, diz que isso é inútil porque o coração dela parou de bater e nada mais pode salvar a Viviana e declara que ela está morta. O Miguel, por sua vez, parte para cima da Ivete e diz que ela matou a esposa dele e pergunta como ela chegou até ali, como que ela descobriu o endereço dele e o que ela fazia ali dentro daquele quarto e grita mandando ela responder. A Ivete fica lá com suas gargalhadas e o Miguel pega em seus braços e ela manda ele soltar ela. Depois ela grita que foi ela sim que matou a Viviana.
O Miguel questiona como que ela assume assim, com essa facilidade e com essa frieza. A Rosa pergunta por que foi que ela fez isso. A Ivete diz que foi porque encontrou ela, a Viviana, revirando as coisas dela e com o punhal dela nas suas mãos. O Miguel fica chocado e pergunta como assim as suas coisas e o seu punhal. Mas a Ivete só dá gargalhadas e o Miguel manda ela falar logo. A Ivete fala que era a vida dela ou a da Viviana, então ela mandou ela logo para o diabo, que é de onde ela pertence. O Miguel diz que ela cometeu um crime muito terrível. A Ivete pergunta se ele vai chorar por conta disso e manda ele agradecer a ela por ele ter sido libertado. O Miguel manda ela se calar e não falar besteira e que ela vai pagar por tudo isso. A Ivete, revoltada, pergunta se ele vai entregar ela à polícia. O Miguel diz que claro que sim. A Ivete diz que quer ver ele fazer isso e manda ele se atrever. O Miguel pergunta o que ela quer que ele faça, se quer que ele fique calado e encubra o crime dela. A Ivete fica ainda mais revoltada e puxa o punhal, aponta para o Miguel e diz que antes que ele entregue ela à polícia, ele morre. A Rosa, por sua vez, corre para socorrer o irmão e o Miguel dá um bote e tira o punhal das mãos da Ivete. E depois eles brigam e nessa briga o Miguel, sem querer, tira a peruca que a Ivete usa e se surpreende ao ver que não se trata da Ivete e sim da Branca e fica totalmente chocado. E logo após matar a Viviana, a Branca entra em transe. O Miguel chama ela e ela não lhe responde. Então ele dá um sacode nela. É aí onde ela volta ao normal e já de cara dá para notar que a Ivete já deu voado dali. A Branca, toda assustada, pergunta o que ele está fazendo ali dentro do quarto dela e pergunta se tem algum problema. A Rosa olha toda espantada e o Miguel pergunta se a Branca está se sentindo bem. A Branca diz que sim e procura os seus óculos e não encontra. Então ela se olha toda e percebe que a Ivete tomou conta do corpo dela. E para disfarçar, ela pergunta se eles vão perguntar o que ela está fazendo com aquela fantasia, não é? Porque claramente a Branca não sabe de nada o que aconteceu ainda. O Miguel diz que isso não é uma fantasia. A Branca, quando vai questionar, o Miguel diz que isso é a roupa da outra mulher que vive dentro dela. A Balbina diz a Ofélia que é melhor ela ir se deitar. A Ofélia questiona e diz que ir se deitar sem saber o que houve com a filha dela, isso nunca. Porque ela, a Viviana, está dentro daquele quarto também e se não está por toda a casa é porque ela está lá, com a Rosa e com aquela mulher discutindo. A Balbina diz que sim, ela pode estar lá, mas que é melhor ela ir para o quarto dela e dormir e no dia seguinte ela vai saber tudo o que aconteceu. A Ofélia já começa a sentir algumas coisas e diz que não vai dormir e vai esperar a filha dela até ela sair. E se demorar muito, ela vai até lá e entra no quarto, haja o que houver. A Balbina pede a ela que não faça isso, por favor. E de volta ao quarto, Miguel pergunta à Branca por que ela não contou isso a ele e por que ela não confiou nele. A Branca tenta se sair, mas o Miguel pede para ela esperar. Mas ela acaba vendo o cadáver da Viviana no chão e se desespera e pergunta se ela está morta. O Miguel responde que está sim. A Branca chora muito e pergunta se foi ela que fez isso. E na mesma hora ela se dá de conta que foi ela sim. O Miguel diz que não foi ela e sim a Ivete. Mas a Branca, desesperada, diz que foi ela sim, e depois de muito moído, o Miguel coloca a Viviana na cama, e nesse tempo a Branca diz que também ela tinha má vontade com a Viviana, e isso ela não poderia negar, e que ela viu muito ele sofrer por culpa da esposa dele, e ela pensava que pelo menos ele tinha o direito de ser feliz. O Miguel diz que ela nunca teria sido capaz de cometer tal crime, porque ela é diferente da Ivete e diz que ela é uma pessoa pacífica e incapaz de cometer tal violência. Branca, chorando muito, diz que mesmo assim foi ela quem fez isso, ela matou a Viviana.
O Miguel diz que ela fez isso sem se dar de conta. A Branca, por sua vez, diz que foi a própria mão dela quem fez isso. O Miguel pede para ela nunca esquecer que ele é psicanalista e que conhece casos igual dela, e realmente são muito raros, mas que ela não era dona da vontade dela e que ela estava dominada por um ser diabólico e que não se importava em matar ninguém. A Branca pergunta e quem vai acreditar nisso, e diz que a lei nem sequer vai considerar isso e declara que ela é culpada sim e as mãos dela agora estão manchadas de sangue. A Rosa diz que acredita que eles não podem mais ficar escondendo tudo o que aconteceu e que ele tem que dar parte na polícia e também dizer tudo o que aconteceu a Ofélia. A Rosa olha para o Miguel e pergunta: e agora? O que eles vão fazer?